Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesta manhã de Romaria, saudamos e damos graças e as boas-vindas ao Senhor Arcebispo Dom José Cordeiro. Damos as boas-vindas também a todos os sacerdotes, seminaristas aqui presentes, às irmãs cistercienses, à mesa da Irmandade de São Bento da Porta Aberta e seus colaboradores, à Junta de Freguesia, à Câmara Municipal, também aqui na pessoa, além de outros elementos, na pessoa dos seus presidentes também. E de modo muito agradecido a todos vós, peregrinos e amigos desse santuário. Hoje, na igual condição de peregrinos, encontramo-nos aos pés de São Bento para celebrar o dia da sua morte ou trânsito da terra para o céu. Neste santuário de São Bento da Porta Aberta, em comunhão com a nossa arquidiocese, prosseguimos juntos no caminho de Páscoa para levar Jesus a todos e todos a Jesus. Concretamente, neste ano litúrgico e pastoral, estamos empenhados em ser servidores criativos, vivendo os dois trilhos propostos para este caminho: servir e acolher a todos e participar de forma ativa e criativa. Numa altura em que a Europa e o mundo enfrentam desafios profundos, nomeadamente conflitos armados, desigualdades e descrença, com São Bento rezamos pela paz na Europa e no mundo, e que esta casa de paz, de portas sempre abertas, seja um farol para os que buscam a reconciliação, a esperança e a transformação do coração, disse o ano passado o nosso arcebispo Dom José Cordeiro. São Bento escolheu a palavra paz para dizer todo o Evangelho. E a paz não é um sentimento ou ausência de guerra. A paz para nós católicos, para nós crentes, é uma pessoa, Jesus Cristo. Há lugares que carregam no ar um certo mistério. Uma paz difícil de explicar, mas fácil de sentir. São Bento da Porta Aberta é mais do que um destino. É um reencontro com Deus, conosco, com os irmãos, peregrinos do mesmo caminho, a paz. E para dignamente celebrarmos os divinos mistérios, reconheçamos que somos peregrinos, pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
nas alturas. Glória a Deus nos Céus, glória a Deus nos céus e paz aos homens na terra. Senhor Deus, Pai dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós Vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nos céus e paz aos homens na terra. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Pai, vós que tirastes o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de Glória a Deus nos céus, glória a Deus nos céus e paz aos homens na terra. Só vós sois o Santo, Só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes de São Bento o mestre insigne na escola do serviço divino, concedei-nos que, preferindo a todas as coisas o vosso amor, avancemos de coração alegre e generoso pelo caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura do livro dos Provérbios. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares os meus preceitos, dando ouvidos à sabedoria e inclinando o coração para a verdade, se invocares a inteligência e chamares a prudência, se a procurares como a prata e a buscares como um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor e alcançarás o conhecimento de Deus. Porque é o Senhor que dá a sabedoria, da sua boca procedem o saber e a prudência. Ele reserva aos homens retos a sua proteção, é um escudo para os que vivem honestamente. Ele protege os caminhos da justiça, guarda os passos dos seus fiéis. Então compreenderás a justiça e o direito, a retidão e todos os caminhos da felicidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. A toda a hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Enaltecei comigo o Senhor, e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu, libertou-me da minha ansiedade. Voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as angústias. Saboreai e vede como
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Se uma viúva tem filhos ou netos, é necessário que eles aprendam, antes de mais, a cumprir o seu dever para com a própria família e a recompensar os benefícios que receberam dos seus pais. A verdadeira viúva, aquela que ficou inteiramente só, põe a sua presença em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações. Mas aquela que só pensa nos prazeres, embora pareça viva, está morta. É isto que deves prescrever para que elas sejam irrepreensíveis. Quem não se preocupa com os seus, sobretudo com os familiares, renegou a fé e é pior que um infiel. No grupo das viúvas só pode ser inscrita a que não tenha menos de 60 anos, que tenha sido casada uma só vez e seja recomendada pelas boas obras, ter educado os filhos, exercido a hospitalidade, lavado os pés aos fiéis, socorrido os atribulados e praticado toda a espécie de boas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Pedro a Jesus: Nós deixamos tudo para te seguir. Que recompensa teremos? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, no mundo renovado, quando o Filho do Homem vier sentar-se no seu trono de glória, também vós, que me seguistes, vos sentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos presbíteros, diáconos, estimadas autoridades, as irmãs cistercienses, os membros
da Irmandade de São Bento da Porta Aberta, caríssimos irmãos e irmãs, todos peregrinos neste santuário que nos acolhe, sempre de portas abertas, o mesmo é dizer de braços abertos, de coração aberto e portas que não se fecham. São caminho de Páscoa. Este é um lugar de Páscoa e hoje celebramos a Páscoa de São Bento. O trânsito de São Bento é traduzido também por Páscoa, porque é passagem para a vida eterna, para a eternidade em Deus. E neste dia confluem também outras comemorações, como o Dia Mundial da Árvore, o Dia Mundial da Poesia, o início da primavera, a caminhada pela vida em muitas cidades de Portugal. E tudo isto faz sentido aqui neste lugar, nesta casa que nos acolhe, porque a Igreja tem essa missão de ser hoje e sempre e cada vez mais uma casa onde nos sentimos irmãos do mesmo Pai, onde participamos da vida eterna em Jesus Cristo e com estes testemunhos de Páscoa no caminho que juntos percorremos. E São Bento é este homem extraordinário que continua a ser uma chama ardente do Evangelho na Europa e no mundo. Tendo vivido já há mais de 1500 anos, continua a ser este luzeiro de paz, de silêncio, de contemplação, de vida eterna. E aqui, neste lugar único, que é o Santuário de São Bento da Porta Aberta, experimentamos isto hoje, como antes de nós outros experimentaram, e esperamos que outros depois de nós possam experimentar ainda mais e melhor, conforme também os planos de futuro para este lugar e que a Irmandade de São Bento da Porta Aberta levará por diante neste caminho de Páscoa. São Bento dizia aos seus monges que o coração tem de estar sempre sintonizado com a voz. Quando se canta, quando se reza, quando se contempla, quando se fala, que o nosso coração concorde com a voz. No cotidiano, e para a maioria das pessoas é o contrário, é a voz que concorda com o coração, com a mente. Mas este exercício espiritual de o nosso coração estar sempre sintonizado com a voz, para que aquilo que dizemos, aquilo em que acreditamos, aquilo que rezamos, seja sentido, vivido, experimentado e depois possa ser comunicado aos outros. Por isso é que os últimos papas têm dito que o cristianismo, a Igreja, não cresce por proselitismo, mas cresce por atração. Se uma pessoa está convicta do valor dos valores em que acredita, vive-os, testemunha-os e contagia à sua volta a confiança, a alegria, a esperança. E é isto que traduz esta busca maior do coração, a busca de Deus no cotidiano das nossas vidas, na família, na profissão, no tempo livre, na peregrinação, no caminho, no desporto, no tempo livre, no dia a dia, para que possamos chegar à sabedoria do coração, esta ecologia de vida, esta sabedoria de vida. Porque mesmo com o sofrimento que nos toca viver, mesmo no tempo complexo que nos toca viver, e integrando as nossas fragilidades, como diz o Papa Leão XIV, a fragilidade faz parte da maravilha que somos. E estes lugares fazem-nos sentir
a nossa própria condição de peregrinos pecadores, mas ao mesmo tempo são um chamamento para a eternidade, para vermos para além daquilo que se vê, para escutarmos para além daquilo que se ouve, para que o nosso coração esteja sintonizado com a voz, com a beleza da criação, que aqui sentimos de um modo especial naquilo que também o Papa Francisco sublinhou, a ecologia integral. Hoje ouvimos falar muito de ecologia, de pegada ecológica, de ambiente, e ainda bem que assim é, e já as crianças começam a ser orientadas e educadas em casa, na escola, em todos os lugares, para que uma nova geração possa também cuidar de um modo mais inteligente e mais humano da própria criação. E esta ecologia integral, que é humana, que é social, que é ambiental e que até é digital, porque ajuda a transformar a cultura e o nosso cuidado pela casa comum com compromissos sociais e de desenvolvimento transversais a toda a humanidade e a cada um de nós, para que aqueles que aqui vêm a este lugar possam ser tocados, como São Bento e como tantos milhares e milhares de pessoas que nos trouxeram até aqui e até agora neste lugar de culto, de cultura, de caridade, de catequese, de encontro. E esta cultura do encontro que nos leva também à escuta do coração. É assim que começa a regra de São Bento, nos leva à compaixão, ao acolhimento, à reconciliação, à responsabilidade social e a sermos cada vez mais artesãos da paz, missionários da paz. A guerra é sempre inútil, a guerra é sempre uma derrota, embora os donos da guerra pensem que é uma vitória e que conseguem riquezas astronómicas com a indústria do armamento ou com tantos outros interesses interligados, mas nós, e sobretudo quem aqui vem, tem de fazer sempre esse compromisso pela paz, esse credo da paz, ser pessoa da justiça, da fé, como São Bento. E nós, estando em tempo de Quaresma, a caminho de Páscoa, e na liturgia universal temos duas solenidades que são dois oásis onde podemos cantar o Glória, solenizar mais, que é a solenidade de São José e a solenidade da Anunciação do Senhor no próximo dia 25. Mas aqui, neste santuário, também fazemos hoje, 21 de março, não apenas por ser o aniversário da elevação daquela igreja santuário, a Basílica, mas porque é a Páscoa de São Bento. Este é que é o dia verdadeiro. Já uma vez aqui referi, mas a lenda sobrepôs-se à história e passou a ser no dia 11 de julho, aquilo que universalmente nós celebramos como a memória ou a solenidade, depende dos lugares, e aqui é solenidade, mas o dia próprio da sua Páscoa, do seu Dies Natalis de São Bento é hoje, 21 de março, celebrada em toda a família beneditina e em todos os lugares de São Bento. Que com ele e como ele sejamos peregrinos de paz.
Juntos professemos as razões da nossa esperança. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs, na festa de São Bento, elevemos a nossa oração a Deus Pai, para que as nações da Europa deem novo vigor à fé que receberam dos apóstolos, dizendo com alegria: Senhor, reavivai a nossa fé. Senhor, reavivai a nossa fé. Para que o Senhor dê às igrejas da Europa homens segundo o seu coração, que as guiem com sabedoria e fortaleza. Oremos, irmãos. Senhor, reavivai a nossa fé. Para que as igrejas, de um extremo ao outro da terra, unam ao trabalho apostólico e missionário o espírito de contemplação e de louvor. Oremos, irmãos. Senhor, reavivai a nossa fé. Para que Jesus Cristo dê a todos os governantes o dom da sabedoria e da justiça e os ensine a estar no mundo como quem serve. Oremos, irmãos. Senhor, reavivai a nossa fé. Para que os monges da Europa e de todo o mundo sejam fiéis ao serviço do Senhor na oração e nada anteponham ao amor de Deus. Oremos, irmãos. Senhor, reavivai a nossa fé. Para que os membros da nossa comunidade paroquial, Irmandade, imitando São Bento, cujo nome invoca as bem-aventuranças, sejam fiéis ao Sermão da Montanha. Oremos, irmãos. Senhor, reavivai a nossa fé. Acolhei, Senhor, as nossas preces e fazei que, escutando o vosso Filho, possamos transformar a nossa vida num louvor perene ao vosso nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai benignamente, Senhor, para os dons que vos apresentamos na celebração de São Bento, e fazei que, imitando o seu exemplo, vos procuremos em todas as coisas, a fim de merecermos encontrar no vosso serviço o dom da unidade e da paz, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura.
Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Bento e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José, aqui presente, e seus bispos auxiliares Delfim e Nélio, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Senhor, que neste divino sacramento nos destes o penhor da vida eterna, concedei-nos que, seguindo os ensinamentos de São Bento, perseveremos fielmente no vosso serviço e amemos os nossos irmãos com sincera caridade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Deus Pai, que hoje vos reuniu para celebrar a Páscoa de São Bento, vos abençoe e proteja. Nosso Senhor Jesus Cristo, que manifestou de modo admirável em São Bento a força e a imagem do mistério pascal, faça de vós testemunhas fiéis do seu Evangelho. O Espírito Santo, que em São Bento vos deu um sinal da caridade divina, vos torne capazes de formar uma verdadeira comunidade de fé e de amor. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. O gesto de plantar é sempre sinal de esperança, confiança e também de partilha. Ninguém planta ou semeia se não tiver confiança no dia de amanhã. E em muitas circunstâncias o que nós plantamos ou semeamos hoje, os frutos serão sempre colhidos por outros. No final da celebração, o Senhor Dom José irá fazer simbolicamente a plantação ou colocação de uma árvore junto à basílica. E também a cada um e cada uma de vós ser-vos-á oferecida uma planta ou árvore autóctone, isto é, aqui da região. Ao levardes cada uma dessas plantas para vossas casas, que elas possam ser este sinal de confiança no futuro e também de partilha, porque muitas delas irão crescer, outros irão colher a sua sombra ou saborear a sua sombra e os seus frutos. Mas isto é sempre sinal de que de facto nós confiamos no futuro e somos homens e mulheres de partilha. E será sempre um sinal de cuidado por esta nossa criação que São Bento tão cuidou e esmerado defendeu e que também nós neste dia da árvore queremos simbolicamente proteger. A alegria do Senhor seja a vossa força e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.